Você já imaginou milhares de americanos ficando completamente impressionados antes mesmo de a bola rolar? Pois foi exatamente isso que aconteceu durante a Copa do Mundo. Enquanto muitos torcedores ao redor do mundo apenas observavam seus jogadores entrando em campo, a torcida brasileira transformou o estádio em um espetáculo inesquecível. Quando começou o hino nacional brasileiro, algo chamou a atenção dos americanos. Eles perceberam que praticamente todos os jogadores brasileiros cantavam o hino com os olhos fechados, a mão no peito e uma emoção difícil de explicar. Mas o que realmente surpreendeu foi a torcida. Mesmo quando a música oficial terminou, milhares de brasileiros continuaram cantando sozinhos. O estádio inteiro ecoava uma única voz. E essa cena rapidamente viralizou nas redes sociais americanas. Hoje você vai conhecer as reações mais emocionantes dos americanos sobre esse momento que conquistou o mundo. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. O hino do Brasil arrepia. Agora vamos às reações. Os Estados Unidos são conhecidos por grandes eventos esportivos: NFL, NBA, MLB. Mas muitos americanos admitiram que nunca tinham visto algo parecido com o que aconteceu quando o Brasil entrou em campo. Enquanto as câmeras mostravam Vinícius Júnior, Endrick, Marquinhos e os demais jogadores cantando o hino com intensidade, o estádio inteiro parecia vibrar junto. Um torcedor americano comentou: "Achei que seria apenas mais um hino nacional, mas, quando os brasileiros continuaram cantando depois da música parar, eu fiquei arrepiado." Outro escreveu: "Block Coat. Agora entendo por que dizem que o futebol é uma religião no Brasil." Muitos americanos disseram que ficaram impressionados, porque aquela emoção parecia totalmente espontânea. Não era uma obrigação, era orgulho, era paixão, era identidade. E isso chamou muito a atenção dos torcedores estrangeiros. Depois da partida, vídeos do hino brasileiro começaram a circular nas redes sociais dos Estados Unidos. Milhares de comentários apareceram. Alguns dos mais compartilhados foram: "Michael, Califórnia. Strong. Nunca vi jogadores cantarem seu hino dessa maneira. Dá pra sentir o orgulho deles. Amy. Sarah, Texas. Spone. Mesmo sem entender português, esse momento me emocionou. Amy. David, Nova York. Agora entendo por que o Brasil é chamado de país do futebol. Amy. Emily, Nova York. Flórida. Isso parecia um show, não apenas uma cerimônia antes do jogo. Amy. Daniel, Chicago. Os brasileiros não apenas jogam futebol. Eles vivem futebol." Esses comentários começaram a viralizar. Muitos americanos disseram que pretendem assistir mais jogos da seleção brasileira justamente por causa da atmosfera criada pela torcida. Especialistas esportivos americanos também comentaram esse fenômeno. Segundo eles, poucas seleções conseguem criar uma conexão tão forte entre jogadores e torcida antes mesmo da partida começar. Enquanto em muitos países o protocolo termina junto com a música oficial, no Brasil acontece algo especial. A torcida continua cantando. Os jogadores acompanham. E por alguns segundos, parece que o estádio inteiro se transforma em uma única voz. Para muitos americanos, esse momento representa algo maior do que futebol. Representa orgulho nacional, tradição e uma paixão transmitida de geração em geração. A emoção dos brasileiros não chamou a atenção apenas dos torcedores. Diversos jornalistas esportivos dos Estados Unidos comentaram sobre o clima criado pela torcida antes do jogo. Um deles afirmou: "É difícil encontrar outra seleção que transforme o hino nacional em um espetáculo tão emocionante." Outro comentarista destacou que, antes mesmo do apito inicial, o Brasil já parecia jogar com uma energia diferente. Segundo ele,
Quando milhares de pessoas cantam juntas, os jogadores entram em campo sentindo que carregam um país inteiro nas costas. Essa conexão entre arquibancada e equipe chamou muito a atenção da imprensa americana. Muitos disseram que aquele momento explicava por que o futebol significa tanto para os brasileiros. Nos Estados Unidos, é comum ouvir o hino nacional antes de partidas da NFL, NBA, MLB e NHL. Mas muitos americanos perceberam uma grande diferença quando assistiram ao Brasil. Eles comentaram que, nos esportes americanos, o hino costuma ser interpretado por um cantor famoso, enquanto o público acompanha em silêncio. Já no futebol brasileiro, quem faz o espetáculo é a própria torcida. Um torcedor escreveu: "Nos Estados Unidos nós ouvimos o hino, no Brasil, eles vivem o hino." Outro comentou: "Parece que o estádio inteiro canta como se fosse uma única pessoa." Essas comparações rapidamente viralizaram e despertaram ainda mais curiosidade sobre a cultura do futebol brasileiro. Para muitos estrangeiros, o futebol é apenas o esporte. Mas para os brasileiros, ele representa história, família e identidade. Os americanos perceberam isso quando viram crianças, adultos e idosos cantando exatamente da mesma forma. Eles notaram que não eram apenas os jogadores emocionados. Toda a arquibancada participava daquele momento. Um influenciador americano publicou: "Agora entendo por que dizem que o Brasil respira futebol 24 horas por dia." Outro respondeu: "Você pode tirar um brasileiro do estádio, mas nunca vai tirar o futebol do coração dele." Esses comentários receberam milhares de curtidas. Diversos criadores de conteúdo dos Estados Unidos começaram a reagir aos vídeos do hino brasileiro. Alguns gravaram suas primeiras impressões. Um deles disse: "Achei que o jogo seria o momento mais emocionante, mas o hino conseguiu superar minhas expectativas." Outro comentou: "Nunca imaginei que um estádio pudesse cantar tão alto depois que a música oficial termina." Muitos confessaram que ficaram arrepiados, mesmo sem entender uma única palavra em português. Segundo eles, a emoção era universal. Não era preciso compreender a letra. Bastava sentir a energia. Depois dessas imagens viralizarem, muitos americanos passaram a enxergar a seleção brasileira de uma maneira diferente. Eles perceberam que o Brasil não é admirado apenas pelos 5 títulos mundiais ou pelos grandes craques. Também é respeitado pela paixão de seu povo. Um comentarista esportivo resumiu essa ideia dizendo: "Você pode vencer o Brasil dentro de campo, mas é impossível vencer a paixão do torcedor brasileiro." Block Body Lane. Essa frase rapidamente foi compartilhada entre fãs de futebol. Ela refletia exatamente o sentimento de quem assistiu àquele momento inesquecível. No final de muitos vídeos publicados nas redes sociais, apareceram mensagens de carinho vindas dos Estados Unidos. Algumas delas diziam: "Nunca parem de cantar assim. Block Bodyway. Vocês fazem o futebol parecer mágico. Block Bodyway. Agora entendemos por que o Brasil é chamado de país do futebol. Block Bodyway. Esperamos assistir ao Brasil novamente na próxima Copa. Block Bodyway." Essas mensagens emocionaram muitos torcedores brasileiros. Mesmo após a eliminação da seleção, o respeito internacional continuou crescendo, graças à demonstração de paixão antes das partidas. Depois que os vídeos da torcida brasileira viralizaram, muitos americanos começaram a fazer a mesma pergunta: por que esse momento parece tão diferente? Alguns especialistas em comportamento esportivo explicaram que o impacto não está apenas na música. O que impressiona é a união entre jogadores e torcida. Durante alguns segundos, não existe diferença entre quem está em campo e quem está na arquibancada. Todos cantam juntos. Todos representam o mesmo país. Essa conexão chamou a atenção de milhares de pessoas que estavam assistindo à Copa do Mundo.
Um professor universitário, entrevistado por um canal esportivo americano, resumiu a sensação. Você pode não entender a língua, mas consegue perceber quando uma multidão canta com o coração. Essa frase foi compartilhada milhares de vezes. Mesmo quando o resultado dentro de campo não é o esperado, existe algo que continua fortalecendo a imagem da seleção brasileira. É a paixão do seu povo. Diversos americanos comentaram que o Brasil consegue transformar um simples protocolo antes do jogo em um dos momentos mais marcantes da partida. Um torcedor escreveu: "Quando o Brasil entra em campo, parece que todo o estádio ganha vida." Outro comentou: "Agora entendo por que tantas crianças ao redor do mundo escolhem torcer pelo Brasil." Essas mensagens mostraram que o respeito pela seleção vai muito além dos títulos conquistados. É uma admiração construída por décadas de história, grandes jogadores e uma torcida que nunca deixa de acreditar. Muitos americanos também lembraram que essa paixão foi construída por gerações de craques. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, e agora jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick e Estevão representam a nova geração. Segundo alguns torcedores americanos, cada geração manteve viva a tradição de vestir a camisa amarela com orgulho. Um comentário que recebeu muitas curtidas dizia: "Os jogadores mudam, mas a paixão do Brasil continua a mesma." Essa frase emocionou muitos fãs de futebol. Outro aspecto que chamou a atenção dos americanos foi a capacidade do futebol de unir culturas diferentes. Mesmo sem falar português, muitos disseram que sentiram a emoção dos brasileiros. Eles perceberam que o futebol consegue criar uma linguagem universal. Um casal americano que viajou para assistir aos jogos comentou: "Foi impossível não cantar junto, mesmo sem saber a letra." Outro torcedor escreveu: "Saí do estádio torcendo para o Brasil simplesmente por causa da energia da torcida." Essas experiências mostraram que o futebol aproxima pessoas de diferentes países. No fim das contas, muitos americanos concluíram que o maior patrimônio do futebol brasileiro não são apenas os títulos. É a forma como o povo vive cada partida. Ganhar ou perder faz parte do esporte. Mas cantar o hino com orgulho, apoiar a equipe durante os 90 minutos e manter viva essa tradição é algo que poucos países conseguem fazer da mesma maneira. Um comentarista esportivo americano resumiu tudo em uma frase: "O Brasil nos lembrou que o futebol é emoção antes de ser resultado." Essa reflexão foi muito elogiada nas redes sociais. Independentemente do placar, uma coisa ficou clara para quem assistiu à Copa do Mundo: o Brasil continua sendo uma das seleções mais admiradas do planeta. Não apenas pelos seus craques, não apenas pelas 5 estrelas no uniforme, mas pela paixão que demonstra antes mesmo de a bola começar a rolar. É essa emoção que inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez seja justamente isso que faz o futebol brasileiro continuar sendo único. Se você também sente arrepios quando escuta o hino nacional brasileiro antes de um jogo da seleção, deixe seu comentário dizendo: "DR, o Brasil vive o futebol." Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino para acompanhar mais vídeos sobre as reações internacionais ao futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.